Olá, bom dia. Vamos estudar mais um exemplo numérico de pilar intermediário, página 93 da apostila e exemplo 4. O exemplo 2, o exemplo 3 eu deixo para vocês olharem aí na apostila em casa. Qualquer dúvida, entre em contato com o professor. Esse exemplo 4 eu vou mostrar porque é um exemplo diferente dos demais, no sentido de que é um pilar com menores dimensões, imaginando um sobrado, pilar de um sobrado com 2 pavimentos, então, concreto C25, a força normal de compressão NK 220 kN, ou seja, um pilar com 22 toneladas de força sobre ele, a seção transversal 14 por 30, o pilar está aqui na posição deitada, então HX é 30, HY é 14, e pensando um pilar embutido em uma parede de meio tijolo, a área do pilar AC é 420 centímetros quadrados, ele atende aquela área mínima que a norma especifica para os pilares de 360 centímetros quadrados. O comprimento equivalente nas duas direções, LX e LY, 280 centímetros. O pilar tem travamento, ele é travado na base e no topo por vigas nas duas direções, X e Y. Lembrando que pilar intermediário, como nós mostramos aqui nesta figura 62, página 58 da apostila, só para relembrar, nós temos aqui o pilar intermediário, em que as vigas são contínuas sobre ele. Na situação de projeto, nós temos a força normal aplicada no centro de gravidade da seção transversal, uma compressão simples, excentricidade de primeira ordem não existem, são zero, porque não tem momento fletor de primeira ordem sobre o pilar. Seguindo aquele roteiro que nós mostramos para vocês, nós temos item A, força normal. Como o pilar tem largura menor do que 14 centímetros, nós precisamos definir um coeficiente adicional de segurança ou ponderação γ-N. Entramos na tabela 6 e lá vemos que para a largura de 14 centímetros, que é a menor largura possível para um pilar, de acordo com a NBS 118, nós temos o γ-N 1,25. A força normal de compressão vai ser o γ-N, 1,25, vezes o γ-F, 1,4, e a força normal, característica NK, 220 kN, resulta em 385 kN. Então veja que segurança adicional que nós temos aqui nesse pilar. A força aplicada, vamos dizer assim, calculada em função dos carregamentos, né? Sem majoração nenhuma, 22 toneladas. Vamos calcular o pilar como se a força, a carga, fosse de 38,5. Uma boa margem de segurança, de acordo aí com os parâmetros da norma. Item B, índice de esbeltez. Nós temos para a direção X, direção Y, lambda X, 3,46 LX sobre HX. Substituindo então os valores, 3,46, o LX é igual a LY, 280. E agora tem que observar, né, as notações aqui da seção transversal do pilar, tá bem? Tem que lembrar disso, ó, HX 30, HY 14. Então não pode trocar para não errar, tá bem? O HX na horizontal 30 e o HY na vertical 14. Índices lambda x 32,3, lambda y 69,2. Pensando aqui no índice de esbeltez máximo 69,2, para nós aplicarmos os processos simplificados tem que ser menor ou igual a 90, ok? E como 69,2 é maior que 35, então não é pilar curto, e sim um pilar medianamente esbelto. Momento fletor mínimo, vamos aplicar esta equação do momento fletor mínimo para as duas direções x e y. ND, agora é ND, tá vendo? ND 385 kN, 1,5 mais 0,03 HX, porque o momento na direção x. HX é 30, resulta então o momento fletor mínimo 924 kN/cm. A excentricidade de primeira ordem devido ao momento fletor mínimo e um x mínimo é esse valor entre parênteses, 1,5 mais 0,03 vezes 30, 2,40 centímetros. Na direção y, vamos substituir os valores, o que muda só é aqui, o HY, 14,
o momento diminui em 739 e a excentricidade relativa ao momento fletor mínimo na direção Y também diminui para 1,92 centímetros. Vejam que, se nós pensarmos aqui no nosso pilar retangular, 14 por 30, a flambagem vai ocorrer aqui na direção do eixo Y, relativa à largura de 14. Então a gente já sabe que provavelmente vai ter uma excentricidade de segunda ordem a ser considerada, não desprezada, na direção Y. Item D, índice de esbeltez. Esta equação, aqui, índice de esbeltez limite, lambda 1. Tem que estar compreendido lambda 1 entre 35 e 90. Para pilares intermediários, como nós já comentamos, excentricidade de primeira ordem é 0. Alfa B é 1, como nós já mostramos no exemplo anterior, mas vou repetir. Você ver aqui, por exemplo, página 57, tem o item D, para pilares biapoiados ou em balanço, com momentos fletores menores que o momento fletor mínimo estabelecido, tal, alfa B igual a 1. Então, nosso momento fletor é 0, os momentos de primeira ordem. Portanto, são menores do que o momento fletor mínimo. Então, alfa B igual a 1. Tá? E nosso pilar é biapoiado. Está aqui, alfa B igual a 1, de tal forma que aqui é 1, aqui é 0, lambda 1 é 25, mas tem que ser no mínimo 35. Portanto, nas duas direções, x e y, 35. Fazemos a comparação de lambda x e lambda y que calculamos para o pilar com o valor limite. Aqui está os valores que nós calculamos, 32,3 e 69,2. Fazemos aqui na direção x, que é na direção do HX 30 centímetros. Vejam, a flambagem é desprezível. Não são considerados os efeitos locais de segunda ordem na direção x. Na direção y, o índice de esbeltez, 69,2 na direção y, é maior que 35, o valor limite. Então, são considerados os efeitos locais de segunda ordem na direção y. Relativamente à largura do pilar, nós vamos ter uma excentricidade de segunda ordem E2y e um momento fletor de segunda ordem M2dy. E vamos fazer um cálculo destes efeitos locais de segunda ordem, que está aqui no item E1, com o método pilar padrão com curvatura aproximada. No pilar intermediário, atua somente o momento fletor mínimo, ao qual deve ser acrescido o momento fletor de segunda ordem na direção Y. Vamos calcular a força normal adimensional Ni, ND sobre a CFCD. É esta equação que eu disse para vocês que não pode errar de forma alguma. ND é 385 kN, a área do pilar 14 por 30, 420 cm², o FCD, nosso concreto é o C25, então 2,5 kN por centímetro², o gama C do concreto 1,4, resulta Ni igual a 0,51. Vamos calcular a curvatura com H relativo ao HY, porque nós estamos fazendo direção Y. HY é 14. Veja a equação de 1 sobre R, H, 14. Uni, 0,51, resulta 3,5244 vezes 10 a menos 4, centímetro menos 1. Não pode ser maior que esse valor, que é 0,005 dividido por HY, 14. 3,57. 3,52 é menor que 3,57, então seguimos à frente com 3,52. Se resultar maior, usa o valor máximo. Agora vamos calcular a excentricidade de segunda ordem na direção Y. Está aqui E2y, LE ao quadrado sobre 10, 1 sobre R. Então vamos substituir os valores. Se é E2y, é LY, 280 ao quadrado dividido por 10, 1 sobre R, que acabamos de calcular, vezes 10 a menos 4, 2,76 centímetros. Tá? Se a gente já adiantar, veja, quando nós mostramos aqui nesse item 2, essas excentricidades, está aqui, E2y, 2,76. Bom, depois mais à frente nós vamos olhar novamente. Agora vamos calcular o momento de segunda ordem, que vai ser o M2dy, que é a força normal, vezes a excentricidade de segunda ordem na direção Y. Está aqui.
ND 385 vezes 2,76, pronto. 1064 é o momento de segunda ordem máximo. Por que máximo? Porque essa excentricidade é a máxima. Agora nós podemos calcular o momento fletor total na direção Y, que é o que nos interessa. Na direção X é só o momento mínimo, 924, mas ele não vai influenciar no cálculo da armadura do pilar. A armadura do pilar será dada pela direção Y. Está aqui o momento total na direção Y. O momento mínimo está aqui, 739, tá? Vejam aqui, direção Y, 739, mais M2DY, que nós acabamos de calcular, 1064, portanto, 1803, a soma desse momento com este. É o momento máximo que solicita o pilar numa seção intermediária C, onde ocorre M2 máximo. Tá bem? Bom, enfim, a partir desse momento aqui, você já pode ir para o cálculo da armadura. Mas, mostrando aí para quem prefere fazer o cálculo via as excentricidades, pode deixar de fazer esses desenhos aqui e já vir direto para cá. Faz aqui a seção, é sempre bom fazer a seção transversal na situação de projeto e desenha as excentricidades que interessam. No caso, nós estamos fazendo só na direção Y. Quem quiser, chegou aqui no E2Y, não faz nada disso. Vem para cá. Vem para o desenho das excentricidades, onde nós colocamos a excentricidade relativa ao momento fletor mínimo na direção Y, 1,92, que nós calculamos na página anterior, está aqui, ó. Olha ela aqui, tá? Na direção Y, 1,92, colocamos aqui, e a excentricidade de segunda ordem, E2Y, aqui. Pronto. Temos a excentricidade total EY, 468. Essa excentricidade é que nós vamos utilizar para calcular o momento fletor na direção Y, ND vezes EY. Está aqui o cálculo. O momento total na direção Y, ND vezes EY. EY 468 resulta 1802. Vejam que deu a diferencinha aqui de 1, tá? Aqui com a equação 95 da norma. Se você quiser, não faz nada desses desenhos, nem de excentricidade, nem de momento fletor, e vem direto aqui para essa equação da norma. Vai chegar nos mesmos 1803, tá? Vamos agora calcular a armadura. É o item final. Nós temos o momento total na direção Y, 1803. Vamos calcular o Mi. E presta atenção, nós estamos fazendo na direção Y, portanto, o lado do pilar é o HY, 14. Não pode errar. Não pode errar a conta do Mi, porque o Mi é o valor também que você vai entrar no ábaco para retirar o valor de ômega. Se errar o lado, tem muito aluno que costuma errar aqui o lado do pilar. Troca, põe o 30 aqui. Vai errar a armadura, e erra bastante. Porque se você coloca 30 aqui ao invés de 14, é lógico que esse valor vai dar muito menor, a taxa de armadura muito menor, a armadura muito menor do que aquela correta. E também não pode errar essa conta, tem aluno que erra essa conta. A área do pilar, 420, o FCD, o FCK sobre o gama C, 0,17. Para quem fizer o cálculo direto pelas excentricidades, tem a excentricidade total aqui, nesse desenho, 468 é o EY, aplica aqui na equação, 468 vezes o Ni 0,51, e chega nos mesmos 0,17. Esses valores são idênticos. Nós temos D'Y sobre HY, D'Y dado 3 cm sobre o HY, não pode errar aqui também, é o lado HY, direção Y, 14, 0,21. Não tem ábaco para 0,21, então nós vamos pegar o mais próximo aqui, 0,20. 0,20 é o ábaco, por exemplo, o A4, de flexão reta. A figura 88, no exemplo 1, nós mostramos na aula anterior o ábaco. Bom, você entra lá, confere se o professor fez certo, ômega igual a 0,32. Não pode errar, tá? Quando é olhar o ábaco, tem que tomar muito cuidado, porque se você erra uma curva daquelas,
você erra o ômega. Errou o ômega, erra a armadura S. Tem que ter muita atenção na hora de entrar no ábaco e determinar a taxa ômega. Aplicando na equação, AC, área do pilar, FCD e FYD relativo ao CA50. Temos o AS de 5,52 centímetros quadrados. Tá bem? Então é isso. Qualquer dúvida, entre em contato.